Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador UKP e hoje nós vamos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o casal de número 56. É um casal que eu fiz o casal baseado em dois critérios. Primeiro, o critério de linhagem, de família. E segundo, o critério fenotípico, ou seja, o padrão. Eu vou explicar para vocês as duas coisas. Primeiro, quais as características de padrão que essas aves têm, que me agrada, que não me agrada e por que em alguns pontos elas se completam. Segundo, por que o fechamento dessa família, qual o grau de parentesco entre eles e por que eu acho que esse trabalho vai ficar bem bacana, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Inicialmente, eu vou deixá-los aproveitar o vídeo, analisar as duas aves no vídeo e depois eu vou comentar com vocês os defeitos que eu acho no macho, os defeitos que eu acho na fêmea e qual dos dois eu mais gosto e por que eu fiz esse casal. Na realidade, como eu já comentei inicialmente, eu fiz esse casal porque ele é avô dela. Então é um acasalamento no line breeding, como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos. E nesta linhagem eu estou fazendo o acasalamento do avô com a neta, buscando perpetuar essas características no meu plantel. Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para receber notificação de vídeo novo. E se estiver gostando do vídeo, não se esqueça de dar o like. Outra coisa importante, comenta o que você achou do casal. Isso é muito importante para o canal. Vamos continuar, porque ainda tem bastante coisa importante para você visualizar nesse vídeo. Aí vocês me perguntam, eu fiz esse casal somente pelo parentesco entre essas duas aves? Não. Principalmente pelo parentesco e pelas características que elas apresentam. Mas eles têm algumas características fenotípicas que me agradam bastante e, em muitos casos, eles se completam. Então eu vou aproveitar agora e vou mostrar para vocês quais são essas características, ou seja, quais os defeitos que ele tem que ela completa e alguns defeitos que os dois juntos se complementam. O grande defeito desse macho é que ele não tem muita pena ao lado do bico. Então ele forma esse V, esse vácuo, tá? Que é exatamente na junção das penas da cabeça com as penas da gola. Se ele tivesse muita pena na cabeça, muita pena ao lado do bico, não formaria esse V tão característico. Isso é um defeito muito grave que esse macho tem e que não me agrada. Uma outra característica que também é um defeito grave desse macho está relacionado ao direcionamento das penas da cabeça. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, as penas da cabeça, elas se direcionam bem, mas elas não formam o efeito búfalo, tá? Que é quando as penas da cabeça, elas descem em direção à gola. Então vocês podem notar que ela não ultrapassa essa linha imaginária que eu estou mostrando para vocês
aí na foto. E vocês podem ver o que eu chamo de efeito búfalo, ou seja, a marcação vermelha seria as penas da cabeça ultrapassando a linha amarela, tá? E chegando até cá embaixo na gola. Quanto mais pena ao lado do bico, tá? Menos ele faria o V, e o ideal também é que ele tivesse esse efeito búfalo bem formado. Então, até agora eu mostrei para vocês dois defeitos relativamente graves que esse macho tem, na minha opinião. Um outro defeito muito grave que esse macho tem, embora ele tenha a máscara bem baixa, as pintas da gola, elas são muito pequenas. Se vocês olharem as pintas da fêmea, são grandes. Então, quando você monta esse casal, a ideia é tentar aumentar o tamanho das pintas, tá, da máscara desse macho. O ideal é que elas fossem grandes, bem visíveis, e elas são muito pequenas, tá, e muito pouco marcadas. Então, num campeonato, esse macho perderia muito ponto, mesmo tendo uma gola muito baixa, ele teria as pintas dessa máscara muito pequena. Então, ela ajudaria a corrigir esse defeito que ele tem. Outro defeito que esse macho tem, não é um defeito tão grave, mas é um leve defeito, é na inserção ombro-cabeça. Vocês podem ver que você consegue visualizar o ombro e depois visualizar o pescoço desse macho. Já a fêmea, o pescoço já é embutido no ombro. O ideal é que a ave fosse estilo Batoré, estilo Mike Tyson, ou seja, que ela não tivesse pescoço, tá? E que o pescoço fosse encaixado dentro do ombro de forma com que você não notasse esse pescoço. Então, como você pode ver aí na seta, ou seja, você consegue visualizar o pescoço do macho e a fêmea já não consegue, você já não vê esse pescoço tão bem marcado. Então, é uma característica que essa fêmea tem, uma característica que essa família tem, mas que você não observa nesse macho. Esse macho, as irmãs e a mãe não tinham esse pescoço tão proeminente quanto ele apresenta. Então, esse acasalamento também, outra característica que eu gosto bastante, como finalidade, eu gosto de ave corrigir ombro muito largo, e eu gosto de ave mais quadrada. Embora o padrão de exposição exija uma ave mais trapezoidal, ou seja, formando trapézio, eu gosto de ave mais quadrada. Então, se você prestar atenção nessa marcação que eu coloquei aí, tá? A linha roxa mostrando os ombros e a linha verde mostrando, tá, a largura do corpo próximo aos membros. O macho ele forma um trapézio. A fêmea também forma um trapézio, mas de base mais larga, tá? É uma fêmea mais próximo para o retangular, que é uma característica que eu, pessoalmente, como criador, tento buscar nas minhas aves. Independente se essa ave vai ser bem avaliada ou não numa exposição, até porque cada juiz avalia de um jeito, a minha opção é fazer um padrão de ave que eu goste. E nesse caso, eu gosto mais da marcação da fêmea do que da marcação do macho. Então, nesse caso, ela também complementa ele. E aí você vai me falar, mas Kleber, pelo vídeo eu gostei muito mais do macho do que da fêmea. É um bicho maior, é um bicho que tem mais pena, a pena é mais solta, a pena da cabeça é maior, sim. Mas se você pegar o conjunto, eu, como criador, gosto muito mais da fêmea. Eu gostaria que essa fêmea tivesse um volume de pena, principalmente na cabeça, maior. Esse é um defeito grave que ela tem. Ela tem um direcionamento um pouco melhor do que o macho, mas ela não tem muita pena na cabeça. Isso é um defeito grave e ele já tem essa pena.
como todo mundo tende a olhar mais para o famoso topete, você acaba enganando. Mas, na minha opinião, se você tivesse que me mandar escolher uma das duas aves, eu escolheria essa fêmea sem sombra de dúvida. E aí vem a grande pergunta: qual é o parentesco entre essas duas aves? Se é avô com neta, nós temos duas gerações, então teoricamente seria 25%, né? Não, não é 25%, é 31,25%. E por que que o parentesco entre essas duas aves é 31,25%? Então, se você olhar circulado, tá, com o quadrado vermelho, nós temos o macho 207 de 16, ele é avô dela, né? Então eu estou acasalando o avô com a neta. Então, o acasalamento entre avô e neta me traz um parentesco entre as duas aves de 25%. Mas se você prestar atenção, circulado com o quadrado azul, nós temos uma outra ave, a fêmea 40 de 13. Ela é a avó do 207 e ela é também a avó da fêmea. Então, isso nos dá que essas duas aves são primas em primeiro grau também. Então, além de avô e neta, elas são primas em primeiro grau. Isso faz com que elas tenham 6,25% de parentesco quando são primos em primeiro grau. Então, quando você soma o 25% mais o 6,25% do parentesco de primeiro grau, me dá um grau de parentesco de 31,25%. Isso mostra que eles têm 31,25% de genes idênticos. Ou seja, é exatamente isso que vai me fazer manter o padrão desta família. Mas isso não me traz apenas benefícios. Por quê? Porque eu tenho 31,25% de chances de genes ruins, genes deletérios, também trazer coisa ruim para minha família. E se caso alguma dessas aves traga escondido no seu genótipo uma doença genética, por exemplo, eu vou ter metade disso, né? Na realidade, 15,6% aproximadamente, de chance desses animais darem problema. Então, isso é extremamente importante, porque a maioria dos criadores só mostram para quem está começando as benesses de você trabalhar a endogamia, a consanguinidade, mas não mostra os riscos, tá? Então, do mesmo jeito que eu tenho uma chance grande de ter sucesso, eu também tenho chance de ter problema. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Gostaram do vídeo? Viu que casal muito bacana? Mas aí você me pergunta, Kleber, por que 56 o casal? Você não falou que só ia fazer 50 gaiolas? É que na realidade é a gaiola de número 56. E aí eu numero o casal de acordo com o número da gaiola. Porque eu tenho várias voadeiras que estão nesse meio e então o casal leva o número da gaiola, que é 56, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma coisa importantíssima é que quando você monta os casais dentro de uma família, você tem que buscar as aves que se completam, que é exatamente o que eu fiz nesse vídeo. Agora, você vai me perguntar, pô, Kleber, mas só vai nascer cinza. Sim, eu não estou preocupado com cor. Aí eu não vou me preocupar se vai nascer azul, cinza, amarelo, canela, opalino.
Não, o meu objetivo é que eu tire filhotes bons, de ótima qualidade, independente da cor. O trabalho de cor é um outro trabalho, as aves geralmente vêm inferior, e se você não viu, eu tenho um vídeo logo quando eu comecei com o canal, exatamente com essa pergunta, cor ou padrão? A gente tenta fazer os dois. A cor vai evoluindo gradativamente, mas a gente tem que manter o padrão cada vez melhor para ir evoluindo o plantel, tá bom? Então, se ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.